Saudações você do canal da Paróquia São José de Vespasiano, eu, Padre Jackson, com muita alegria eu quero apresentar para vocês a jornada Laudato Si, o compromisso com o meio ambiente, a nossa casa comum. Será uma jornada nesse mês de junho, mês do meio ambiente, onde nós traremos uma série de vídeos para despertar em nós a conscientização ecológica. Mais do que um problema ecológico, plantas, poluição, água, nós queremos tratar a ecologia de uma forma integral, como o Papa Francisco bem mencionou na sua encíclica Laudato Si, que dá nome a essa jornada. Até porque o tema da ecologia tem sido discutido ao longo desses anos, sobretudo pela Igreja. Em 2015 foi lançada essa encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, dirigida a cada habitante do planeta para esse cuidado dessa casa comum. E o que seria a nossa casa comum? Todo o nosso planeta pelo qual ou onde nós vivemos. E a expressão, claro, quer ultrapassar a dimensão da natureza. Por quê? Porque natureza, ser humano e o Criador, Deus, todos estamos integrados e por isso precisamos cuidar dela. Pensar no cuidado da casa comum parece não somente se concentrar em questões triviais como desmatamento, queimadas, água, poluição, como a gente bem abordou anteriormente, mas quer fazer do estudo da ecologia não de uma forma isolada, mas integrar os diversos desafios do ser humano, econômicos, espirituais, éticos e o que, claro, nós chamamos de ecologia integral. O meio ambiente, é o bem coletivo e o patrimônio de toda a humanidade, por isso que a gente tem que viver completamente integrados, respeitando uns aos outros, até porque foi a Deus confiado a nós esse cuidado da casa comum. Então, uma ecologia integral, ela deve perpassar a família, a comunidade local, a nação e atingindo toda a vida internacional, até porque vivemos num único planeta e um problema que assola aqui no Brasil, por exemplo, pode repercutir em outros países. Por quê? Porque estamos interligados. Se o ser humano ele não está em harmonia e não está em paz consigo mesmo, então ele acaba gerando assim fruto do egoísmo, apego exagerado aos bens, o uso desregrado deles. E aí isso vai repercutir na natureza. Olha quantos e quantos celulares descartáveis, olha a questão do consumismo, olha a questão dos descartáveis, o quanto a gente descarta, e isso vai acumulando uma série de prejuízos para a natureza e, claro, para nós seres humanos. Assim como o aborto, eutanásia, pena de morte, eles jamais devem ser aceitados, também temas como a destruição das florestas, contaminação dos rios e tantos outros problemas que assolam o nosso meio ambiente também devem ser levados muito a sério, certo? Então, é preciso se voltar para uma ecologia do homem, como afirmava Bento XVI, e, claro, nutrir o contato com o Criador através da espiritualidade. Quanto mais a gente vai se integrando com a natureza e percebendo que Deus foi que criou tudo isso maravilhosamente bem, então a gente vai tentando ordenar em nós mesmos e também estar em relação, em paz, em harmonia com Deus, consigo e também com os outros. Claro, essa jornada ela procura também fazer memória da encíclica Laudato Si, escrita em 2015, e também das jornadas que aconteceram anteriormente, em 2020 com o Papa Francisco, depois 2021, onde ele aborda uma plataforma Laudato Si, que quer fazer um percurso de 7 anos envolvendo famílias, comunidades, paróquias, dioceses, escolas, universidades, hospitais, empresas, grupos, movimentos, organizações, institutos religiosos, nossa, muita gente. Por quê? Porque todos nós devemos estar unidos para assim defender uma vida mais sustentável. Então você deve estar se perguntando, mas por que essa preocupação com o meio ambiente? Não deveria o Papa Francisco ou a Igreja se preocupar só com a fé e a doutrina da Igreja somente? O que motivou a se preocupar um pouco mais e voltar essa atenção para o meio ambiente? E aí, a gente tem aquele episódio da conferência de Aparecida, em 2007, onde o próprio Papa Francisco ele ficou incomodado com os bispos falando um pouquinho sobre a questão da insistência de colocar a questão da Amazônia. E o que acontece? Anos depois, aconteceu que o Papa Francisco ficou perplexo com muitas notícias que ele se deparou. Primeiro, ele se deparou com o governo de uma ilha do Pacífico que comprou terras em Samoa
para transferir de lá a população, porque a ilha vai desaparecer daqui a 20 anos. Imagine, 20 anos passa voando. E nesses 20 anos, naquele lugar onde todo mundo estava acostumado a habitar, de repente não vai mais existir nada. Já pensou? Por causa do aquecimento global, por causa da destruição da natureza. Então isso impactou muito o Papa. Também ele ouviu um missionário que estava indo em missão, né, no Oceano Pacífico, e de repente viu lá uma pontinha de um coqueiro. Eu disse, nossa, mas um coqueiro no mar, como é que isso é possível? E aí, quem estava guiando o barco disse assim, não, aquilo ali foi uma ilha que ficou submersa pelo nível do mar, que cresceu rapidamente. E também o episódio dos pescadores em San Benedetto del Tronto, né, que pescaram pensem bem, olha aí, 24 toneladas de lixo, sendo 12 toneladas só de plástico. Milhares de peixes morreram sufocados pelo plástico. Quando o Papa foi eleito, ele convocou especialistas sobre o clima, teólogos para estudar o assunto, e assim surgiu a Laudato Si, que dá nome à nossa jornada. E aí a pergunta, como nós temos nos relacionando com a natureza? Essa grande obra de Deus em nossa casa comum. O que temos feito com as latinhas, as garrafas de refrigerante, a água da máquina de lavar que fica lá e de repente vai lá pelo chão, né? E as sacolas de supermercado? Será que não seria mais oportuno usar as caixas de papelão que sobram lá no supermercado? O que nós estamos fazendo com o papelão, o alumínio, o vidro? Como anda a questão do reaproveitamento da água, como eu falei? E no seu bairro, existe coleta seletiva? Há catadores de reciclados? Você separa o lixo entre material orgânico e material reciclado? Veja bem, é preciso recuperar nosso sentido de gratidão pelo dom de Deus e da criação para valorizarmos uns aos outros, ao mundo criado. Nós precisamos recuperar a harmonia com a natureza que nós mesmos quebramos nas agitações da vida com a overdose dos meios eletrônicos. Longe de qualquer ideologia ou panteísmo, vendo a divindade em todos os seres, precisamos contemplar Deus em toda a sua criação e assumir a grande missão de cuidá-la. Então eu convido você, na abertura da jornada Laudato Si da Paróquia São José de Vespasiano, a conferir toda semana um vídeo que vai abordar essa questão ecológica. Vamos aprofundar questões das fontes renováveis, da reciclagem, da questão da engenharia ambiental e tantas outras fontes renováveis e diversas iniciativas que podemos juntos trilhar nesse caminho rumo à casa comum. Um forte abraço e se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação e vem acompanhar a gente nessa jornada. Forte abraço e Deus abençoe a todos!